Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar da nossa classificação da Copa do Brasil em cima do Nanico do Fluminense. Time esse que achou que porque ganhou um Carioquinha já era o melhor time do planeta. Vamos falar desse jogo, vamos passar pano pro Gabigol hoje aqui. Tudo isso, vamos falar da linda festa da torcida do Flamengo. Mas depois da vinheta. Roda essa vinheta aí! Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Vamos comentar sobre o jogo de ontem. Assim, eu não quero ficar aqui hoje me prendendo muito a análise, essas coisas, porque assim, eu sou daquele tipo de torcedor que eu gosto de comemorar vitórias em grandes jogos. É isso, não importa se o Flamengo jogou bem, se o Flamengo jogou mal, isso para mim não faz muita diferença. O que importa, na verdade, é quando o Flamengo vence jogo grande. E ontem era jogo grande. Primeiro porque os caras acharam, porque haviam vencido um campeonato carioca em cima do Flamengo, de forma até acachapante, né? De um time completamente desmantelado e ainda por cima querendo boicotar o treinador, eles acharam que dali por diante eles seriam o time mais respeitado do Brasil. De acordo com a imprensa, estava dizendo até que era o time que jogava o melhor futebol do Brasil. Bom, e aí, isso aí encheu eles de confiança, de tal forma que no sorteio da Copa do Brasil, vários canais tricoletes aí ficaram todos ansiosas, elas ficaram todas ansiosas, felizes, já comemorando a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil, baseado naquele time lá do Vitor Pereira, que já havia ganho deles, diga-se de passagem, já havia ganho deles. Então eles achavam que poderiam vencer mais uma vez. Só que quando chega na hora da onça beber água, irmão, é que a gente consegue separar quem são os adultos e as crianças. Fluminense não tem tradição de nada aqui no Brasil. Nada. Ah, mas já ganhou 4 campeonatos brasileiros aí. Irmão, Fluminense já não é nada mais na história do futebol brasileiro. Já deve ter aí uns 10 a 15 anos. Tá? O dia que eu tiver medo de enfrentar qualquer um adversário desse aqui do Rio de Janeiro, volto eu a dizer, o Flamengo não tem adversário aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo tem vítimas aqui no Rio de Janeiro, tá? Porque esse time do Fluminense aí é horroroso, salva-se ali algumas exceções, como aquele André e aquele Arias, que em breve o Flamengo vai chegar lá e vai comprar, porque hoje em dia o Flamengo compra quem ele quer, entendeu? Então, o jogo, o time deles foi um verdadeiro arame liso, porque eles tiveram quase 80% de posse de bola no jogo inteiro e não faziam nada com a bola. Não sabiam nem o que fazer, porque o esquema tático que foi montado pelo Jorge Sampaoli acabou com o dinizismo. Acabou. Simplesmente encaixotou o dinizismo de tal forma, nos 2 jogos, diga-se de passagem, em que o Flamengo foi muito melhor do que eles. Ah, mas tiveram 80% de posse de bola. Me fala aí uma grande defesa feita pelo goleiro Matheus Cunha no jogo de ontem. Uma grande defesa. Não teve. Fora, diferente do Fábio, que passou muitos sufocos, inclusive no segundo tempo. Se o Gabigol soubesse chutar uma bola e o Everton Cebolinha não fosse tão burro
Nós ontem mesmo já teríamos devolvidos aqueles 4-1. E não seria 4-1, seriam 4-0, igual foi em cima do Botafogo. É uma pena que o Gabigol não sabe chutar e o Cebolinha é muito burro, porque ele não, na hora dele tomar uma decisão, ele só toma decisão errada. O cara é burro, ele não é ruim, ele é burro, somente isso. E o Gabigol não sabe chutar. Infelizmente é um centroavante que tem uma sorte imensurável em jogos decisivos, mas não é um jogador completo. Já falei isso em outras vezes, o Gabigol não é completo. Ele não sabe chutar, ele não treina a finalização e, pelo visto, eu acho que ele não vai treinar nunca, tá? Porque ele sempre se dá bem nos jogos decisivos, isso é fato, tá? Isso é fato. E olha, eu quando eu faço esses tipos de crítica ao Gabigol, não é porque eu quero o Gabigol longe do Flamengo. Pelo contrário, o Gabigol é o atual ídolo do Flamengo. Ídolo dessa geração. O Gabigol é ídolo do meu filho. Meu filho nem gosta que eu fale mal do Gabigol perto dele. Então, assim, eu torço muito pelo Gabigol. Vestiu isso aqui, ó, vestiu o manto sagrado, eu vou torcer sempre. E eu quero ver de volta o Gabigol lá fazendo gol decisivo, como ele fez lá em 2019, 2020, fez o da Libertadores do ano passado. Eu quero esse Gabigol, não aquele de alguns jogos atrás, entendeu? Que perde gol até sem goleiro. Esse eu não quero, pô. Eu quero aquele lá passado. Aquele lá do ano passado, eu volto a fazer, entendeu? Agora, eu não vou ficar nunca passando pano na cabeça de jogador que joga mal. Ontem, por exemplo, falando nesse assunto, existem vários jogadores que a gente precisa destacá-los aqui. Fabrício Bruno e Léo Pereira foram uns monstros lá atrás. E o Fabrício Bruno merecia muito aquele golaço que ele só não fez porque o zagueiro do Fluminense se jogou na bola e conseguiu fazer um milagre ali. Porque senão era um golaço o gol do Fabrício Bruno. Outro que jogou um partidaço para mim foi o Thiago Maia. Thiago Maia jogou muito ontem, muito mesmo. Teve uma entrega descomunal. E para mim, o melhor disparado que pegou o jogo assim e colocou no bolso foi o Eric Pulgar. O cara joga demais, meu irmão. O cara botou o time do Fluminense no bolso. Gerson, muito bem. Entendeu? Arrascaeta, dentro das possibilidades dele, também não foi mal. Davi Luiz fez uma partida bem correta. Não vou dizer que o Davi Luiz foi sensacional, maravilhoso, não foi. Cometeu alguns vacilos. Mas ele fez uma partida correta e não vi Davi Luiz perder uma dividida sequer. Tá? Agora, o Cebolinha, cara, é uma tristeza. A gente não pode contar com esse cara para nada. Ele não consegue tomar uma decisão correta. Ele não consegue. Tá? Outro que foi muito bem na partida, Vitor Hugo, dos poucos minutos que entrou, jogou muito. Os dois laterais do Flamengo. E aí um destaque para o Wesley. O Wesley vinha recebendo muitas críticas da torcida do Flamengo. E parece que muitos de nós, torcedores, esquecemos que ele só tem 19 anos. O cara subiu para o profissional numa verdadeira fogueira. E o garoto vem dando conta do recado. É óbvio que esse moleque vai oscilar, gente. Não será todo jogo que esse garoto vai jogar bem. Não é. Ele não é nenhum Leandro, não. Mas ontem ele jogou muito bem. Correu pra caramba. Entendeu? Deu o passe que originou o gol do Gabigol lá, o segundo gol. Numa jogada de profundidade que a gente sempre pedia pro Varela fazer, e o Varela não faz, pô, e o garoto faz. Então, assim, ele foi muito bem na partida de ontem, tá? O Ayrton Lucas também foi muito bem no jogo. E, assim, na minha opinião, Gabigol foi um meia-boca, mas fez o gol, decidiu, é o que importa, é o que se pode esperar dele, até porque ele tá ali para isso. E o Cebolinha, mais uma vez, muito mal.
Queria também destacar aqui, cara, a entrevista dada pelo Gabigol no final da partida ao repórter da Rede Globo, Eric Faria. O Gabigol deu uma resposta para o Eric Faria que eu acho que qualquer um daria. Porque não é possível, cara, um repórter da categoria do Eric Faria, como diziam os antigos, né, da categoria do Eric Faria, ficar pronunciando umas notícias nos sites da Rede Globo de fofoquinha, porque o Davi Luiz não fala com o Gabigol, que o Gabigol não fala com o Davi Luiz, que existe 300 grupos lá no Flamengo, tem os da igreja, tem os do que não querem nada, tem os da cachaça. Meu irmão, para pensar, pá. Num grupo que tem mais de 30 jogadores, você acha mesmo que todo mundo é amigo de todo mundo? Pô, se enxerga. Caraca, se enxerga. O Flamengo foi tricampeão carioca em cima do Vasco em 2001, naquele golaço de falta do Pet. O Flamengo estava na desvantagem, precisava vencer um jogo por 2 gols de diferença. E o Pet e o Edilson não davam um ao outro, não se dava nem bom dia. Que dirá falar um com o outro. Chegaram lá no jogo, os dois arrebentaram com o jogo. Tá? A gente fala muito da falta do Pet, mas esquece que o Edilson fez 2 gols naquele jogo. Um deles, por sinal, passe do Pet. Os caras não se falavam, meu irmão. Pô, a gente que é torcedor, a gente não tá nem aí pra vida pessoal do jogador. A gente quer ver o rendimento lá dentro do campo. Tá? É isso que a gente quer ver. A gente quer ver o jogador pegando a bola, passando pro outro fazer gol. Eu não quero saber se o Pedro, se o Gabigol frequenta a igreja do Pedro, ou se o Pedro frequenta as baladas do Gabigol, se o Davi Luiz quer ser mais ator do que o Gabigol, mais ídolo do que o Gabigol no Flamengo. Eu não tô nem aí pra isso, meu irmão. O que eu quero saber é que quando chega lá dentro das 4 linhas, se eles vão correr por essa camisa aqui, ó. É isso que eu quero saber. A vida pessoal deles não me interessa. Então, eu adorei a entrevista do Gabigol. Eu adorei. Em compensação, o senhor Everton Ribeiro, capitão do time, deu uma entrevista na zona mista do Maracanã após o jogo, pífia, gerando dúvida, dizendo, algumas coisas são verdade, mas outras não. Meu irmão, tudo que o Eric Faria falou poderia ser verdade. E se você quer saber de uma coisa, eu até acredito que seja. Mas eu como jogador, eu ia negar isso até o fim. Porque eu não preciso ficar falando para a imprensa o que acontece dentro do clube. Foi uma bola muito fora do Everton Ribeiro, que por sinal jogou bem ontem. Mas caramba, você pega a diferença dos 2 capitães do Flamengo em termos de entrevista. Caraca, Gabigol ensinou como é que tem que fazer. E o cara vai lá, algumas coisas são verdades, outras não são verdade. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Bom, enfim, nós passamos de fase. O que importa é isso, entendeu? O Flamengo passou de fase, a gente agora vai ver depois quem vamos pegar. Se a gente vai pegar de novo o Atlético Paranaense, que sempre aparece no nosso caminho. O que importa é que a gente está lá e que a gente vai prosseguir o nosso caminho. Diferente dos outros lá, que já diziam e já cantavam vitória antes do tempo, que já estariam classificados e que a nossa freguesia para eles, né, era muito grande. Tricolete, deixa eu falar uma coisa para você. Nos Fla-Flus, o meu adversário ainda é o empate. Tá bom, Tricolete? Nos Fla-Flus, o meu adversário ainda é o empate. Tá legal? Se liga nisso aí, tá? São 4 Libertadores que a gente vai ganhar a 4ª esse ano. E aí eu vou dizer assim, ó, são 4 Libertadores. Vocês têm quantas? Nenhuma. Não, vocês são campeões da Champions League.
porque vocês ganharam 5 Champions. Tá lá na sala de troféu do Marcelo Cagão, que ficou com medo de enfrentar o Flamengo ontem. Para terminar esse vídeo, eu não podia deixar de falar da festa da torcida do Flamengo. Irmão, a torcida do Flamengo não tem igual, não dá para comparar a torcida do Flamengo aqui. Não tem nada no Brasil igual a torcida do Flamengo ou acima da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, ela ganha jogo. Não tem como. A magnética, ela ganha jogo. E assim, eu fico feliz por saber que tem 2 novas músicas que estão emplacando no Maracanã, da Nação 12, que eram músicas que já eram para estar sendo cantadas há muito mais tempo. Mas que bom que estão sendo cantadas agora. E outras lá, dos tempos que eu frequentava o Maracanã, lá nas décadas de 90, né? Músicas antigas da raça rubro-negra e da Jovem Flá, que também estão sendo ressuscitadas. Músicas essas que já haviam sido esquecidas para ficar cantando aquele samba bobo lá, que deveria ser cantado sim, mas sempre que terminasse as partidas, não ficar cantando com o jogo 1-0, como eu já vi em outras ocasiões. Então, assim, que bom que essas músicas estão voltando, que bom que o grito de Mengo voltou a inflamar dentro do Maracanã, porque são esses cânticos raiz que fizeram o Flamengo ser grande. E aí, vamos lá. Torcida, quando a gente joga com o time, quando a gente abraça o time, a gente joga com o time, ninguém ganha do Flamengo. No jogo de ontem, ninguém ganharia do Flamengo. Por um simples motivo. Ontem, os jogadores queriam. Contra o Blaze, sei lá como é que fala o nome daquele time lá, os jogadores não queriam. Eles simplesmente andaram dentro de campo. Mas ontem não. Ontem a gente viu raça, a gente viu sangue nos olhos, porque eles queriam vencer. Eu espero que para a próxima segunda-feira contra o Vasco, eles novamente queiram correr. E que depois, na quinta, contra o Racing, eles de novo queiram correr. Para que a gente possa também carimbar definitivamente a nossa classificação na Taça Libertadores. É importante que o Flamengo, nessa nova etapa do ano, que o Flamengo continue vivo nas 3 competições, porque a janela do meio do ano agora para o Flamengo, tudo indica que será uma janela boa. Eu espero que o Marcos Braz não venha errar nas contratações. É tudo que eu espero. Saudações rubro-negras. Quero pedir que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Tem um link aí embaixo onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me vendo pelo celular. Ou aqui, bem aqui no cantinho dessa tela, onde você vai ver ali a minha foto ali no cantinho. Se caso você estiver me assistindo pelo computador, clica aí, assine o nosso canal aqui, o Mengão Pós-Jogo, para que a gente possa continuar aqui falando sempre do Flamengo, produzindo vídeos de qualidade para você. Valeu? Saudações rubro-negras. Vamos comemorar essa classificação, porque a gente merecia muito essa classificação. E até a próxima partida do Flamengo. Valeu!